A reunião da CPI da pandemia hoje não teve nenhum depoimento. O depoimento vai voltar amanhã com o diretor do Butantan, Dimas Covas. Mas aconteceu uma situação muito interessante envolvendo o presidente Bolsonaro. E eu falei para vocês no meu vídeo de ontem que se nós tivéssemos um fato relevante na CPI, é claro que eu iria vir aqui fazer a cobertura. O Bolsonaro quase foi convocado pela CPI para prestar depoimentos. E eu vou explicar todo esse imbróglio para vocês que foi levantado pelo senador Randolfo Rodrigues da Rede. Hoje foi um dia de votação de requerimentos. Vários governadores foram chamados para prestarem depoimentos e também foram reconvocados o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e também Marcelo Queiroga, o atual ministro da Saúde. Nós temos que lembrar que o pedido original da CPI, feito por Randolfo Rodrigues, era para investigar o que aconteceu no estado do Amazonas, mais precisamente em Manaus, com o caos do oxigênio, que várias pessoas morreram. Bolsonaro ficou preocupado e ele colocou a tropa de choque governista para tentar melar essa CPI. Como ele não conseguiu assinaturas suficientes para melar a CPI, o que aconteceu? Foi protocolado um pedido pelo senador Eduardo Girão para que estados e municípios também fossem investigados pela CPI. Isso iria pulverizar o foco e a CPI acabaria dando em água. O pedido do senador Eduardo Girão foi aceito e aí governadores e prefeitos que tiveram recursos enviados pelo governo federal e investigados pelo Ministério Público, suspeitas de desvio de verbas, fatos correlatos, seriam chamados. E hoje eles foram. Só que aí o que aconteceu? O Randolfo Rodrigues, em determinado momento da CPI, falou o seguinte: olha, já que nós estamos abrindo um precedente para chamarmos governadores e prefeitos para depor aqui, eu quero protocolar aqui um pedido para convocar um requerimento para convocar o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, porque ele é o responsável por tudo isso. E aí acabou provocando uma enorme confusão, uma briga, o senador Marcos Rogério bateu um pouco de boca com o senador Randolfo Rodrigues. Mas Randolph é alguém experiente e ele sabe que não seria possível convocar o presidente Bolsonaro para depor na CPI. Isso foge do regimento, é antirregimental. Mas por que ele fez isso? Para usar esse fato como moeda de troca. O que Randolfo Rodrigues quis trocar, nós ainda não sabemos. Eu especulo que envolva governadores e também prefeitos. Se a CPI começasse a chamar muitos prefeitos, aí a situação ia ficar muito complicada, porque de fato iria pulverizar. Então, possivelmente, o acordo entre Randolfo Rodrigues, a CPI e os integrantes ali foi para retirar o requerimento de Bolsonaro e limitar as ações dos governistas. Possivelmente nos próximos dias saberemos mais detalhes dessa troca política que foi feita, esse acordo dentro da CPI. E isso é normal, porque a CPI envolve figuras políticas. Então tem um caráter político também na CPI que está caminhando muito bem. O depoimento da capitã Cloroquina também foi um depoimento muito esclarecedor que mostra que o governo Bolsonaro agiu pensando na imunidade de rebanho, a imunização natural, em detrimento da imunização pelas vacinas. E aí o que aconteceu? Já que nós estamos conversando para convocar governadores, o Dudu Bananinha fez uma provocação a João Dória. E aí o João Dória reagiu. Reagiu primeiro numa entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, falando da situação do estado de São Paulo, que está terrível, a terceira onda, como nós já estávamos falando, começou no interior do estado de São Paulo. Uma situação assim muito, mas muito ruim que as cidades do interior do estado vivem. Ribeirão Preto, Barretos, Bebedouro, Batatais, Barretos não, Bebedouro, Batatais, Franca, cidades do interior do estado de São Paulo. E aí o que aconteceu? Ele falou o seguinte: olha, se me chamarem, eu vou. Mas é melhor estarem preparados para o que eu vou falar. Ele falou o seguinte: ó, quero deixar claro que se for convocado, convidado, solicitado a estar na CPI, lá estarei. Mas quero deixar bastante claro para governistas, bolsonaristas e outrosistas que vou falar a verdade. E vai piorar muito a situação daqueles que, ao ouvirem a verdade, serão classificados ainda mais fortemente como negacionistas e pessoas que contribuíram para a morte de muitos brasileiros que poderiam estar vivos. Quem não deve, não teme. Me convoquem e eu estarei lá. E antes disso, o João Dória, que tem se especializado muito em provocar e responder a família do Bolsonaro, porque nós já falamos aqui no canal, a forma de você responder Bolsonaro é com a ironia, é com deboche, é com escárnio. Porque tanto o Bolsonaro quanto o Flávio, Carlucci e o Bananinha, o Bananinha é o Bananinha, né? O próprio nome já diz, Dudu Bananinha. Eles não têm inteligência suficiente para responder a uma provocação, para responder a uma ironia. E o Dória aprendeu isso.
Tanto é que quando o Bolsonaro começou a falar do calça apertada, o Dória falou assim: olha, Bolsonaro, eu vou com a minha calça apertada aplicar uma antirrábica em você. E depois o Bolsonaro reagiu. Aí o Dória falou o seguinte: olha, parece que uma dose não vai ser suficiente, então eu vou te aplicar outra. O Dória aprendeu e o Bolsonaro ficou quietinho, não fala mais do Dória, ficou zipt. E o Eduardo Bolsonaro quis fazer uma provocação. No Twitter, o Dória respondeu o seguinte: eu gostei. Bananinha, chamando o Eduardo de Bananinha. Bananinha, enquanto você produz fake news e cloroquina, com esse ovo vamos produzir 2 doses da Butanvac. Pode me chamar na CPI que eu vou. Quem não deve não teme. Não foge de CPI nem do COAF. Sobre os kits de intubação, estamos fazendo aqui o trabalho que o papai não fez. Dória é muito esperto, tem se especializado bastante em responder Bolsonaro. Talvez como presidente da República ele não tenha nenhuma chance e por isso, já há um certo tempo, há uma possibilidade dele sair como governador do estado de São Paulo novamente. E ele é mais cotado para isso. Porém, há uma conversa, só para encerrar o vídeo, há uma possibilidade que Geraldo Alckmin saia do PSDB e vá para o PSD de Gilberto Kassab, que está papando todo mundo. Kassab, inclusive, filiou o Eduardo Paes, a filiação estava para acontecer hoje, ao PSD também, o atual prefeito do Rio de Janeiro. Será que Alckmin vai para o PSD? Fica aí essa indagação que possivelmente saberemos muito em breve. Se você gostou, se inscreva, ative as notificações, comentários sempre importantes sobre essa situação. Você pode me seguir no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @profileoficial.